Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com o Conexão Saber. E hoje aqui com uma dupla, especial. Vocês já conhecem aquele casal de pessoas estudiosas que vão debater aqui um tema muito importante, que é a ideia da contação de história. Como é que a contação de história pode ter também um aspecto terapêutico? Eu conheço os dois, eu sei que eles usam bastante essa contação de história dentro do consultório. Eu não vou nem falar todo o currículo dos dois, porque senão dá até calo na língua. Mas é o Luan e a Patrícia. Eles são psicólogos, neuropsicólogos, neuropedagogos, e, mestrada, mestra em educação. O Luan está fechando, o mestrado em educação. Acredito que poderão me ajudar bastante aqui nesse trajeto. Tudo bem com vocês? Olá, professor. Boa tarde, pessoal, também. Está sendo modesto também, essa parte da apresentação, Mas é um prazer, estar aqui. É um prazer mesmo. Olá a todos, olá, professor, e a gente fica muito feliz pelo convite. Tá certo. Vocês sabem que pelo menos uma vez por mês vocês são convidados, E hoje discutiremos um tema que é muito urgente, muito importante, porque na contramão até das melhores práticas, as pessoas estão lendo menos. Muitas vezes não incentivam a boa leitura, o bom hábito de leitura. Então esse programa também serve para isso, para que os pais entendam que é crucial dar o exemplo. Não adianta dizer que a criança precisa ler e você só colocar a galinha pintadinha. Ou seja, você precisa ter boas práticas, ler bons livros também, ler para a criança, usar um livro como um parque de diversão. E veremos aqui que ele pode ser isso, Ele pode também trazer prazer. É por isso que resolvi colocar como tema a ideia da leitura, além de ser propriamente uma diversão, também ser uma terapia, ter um aspecto terapêutico. Até essa é a primeira questão, a primeira pergunta. Deixa eu fazer a leitura aqui da primeira pergunta. Estou meio ceguinho, mas tudo bem. Além de ser divertido, qual o aspecto terapêutico da contação de histórias? Como é que vocês poderiam me ajudar nisso? Além Patrícia, nesse sentido, além da criança ela aprender que a leitura pode ser muito divertida, ela pode se identificar ali com aquele universo mágico ali contado das histórias, há também muitas projeções, A gente percebe isso. Que a criança, ela tem uma profunda identificação com os personagens. E à medida que a gente vai contando as histórias, principalmente em sentido terapêutico, ali no consultório a gente já tem um direcionamento ali de cada leitura que a gente vai estar realizando com aquela criança. Por exemplo, tem a leitura do livro Aperto no Peito, que é sobre ansiedade. A leitura, por exemplo, do Cocô, Xixi e Pum, quando a criança está fazendo ali, tá participando ali do desfraude. Ah, entendi. Ou seja, nada acontece por acaso. Sim. Vocês usam a literatura infantil como um instrumento para retirar algo da criança, Para fazer também uma leitura terapêutica mais clara das suas necessidades. É isso? Exatamente. Fica muito mais claro, fica muito mais elucidativo. Aí é claro que em consultório a gente precisa estar mesclando ali a leitura, também às vezes com dedoche, às vezes com bonequinhos, para deixar mais rica essa contação de história, mais dinâmica. Mas, de fato, a leitura ela tem agregado muito na nossa prática clínica. E não também que uma história comum não possa ser utilizada em um contexto terapêutico também, Tem aquela famosa moral da história, Sempre traz um pouco disso,
Só que a diferença do livro terapêutico é o que a Patrícia comentou, induz realmente a questão de uma identificação da criança. Então, são histórias que ocorrem dentro de uma escola, dentro de um contexto familiar, e ocorre uma identificação maior do que uma fábula, né? Que tem uma abstração maior, né? Mas ambos são utilizados, né, em contexto terapêutico, que são muito bons, né? E trazer esse detalhe divertido para a leitura faz total diferença, né? Que a criança ela tem que entender, né? Que a leitura pode ser divertida, né? E isso passa também um pouco pela questão do comportamento dos pais. Então, às vezes, os pais pedem, né? O meu filho, ele faz ele gostar de ler um pouquinho mais, pede ajuda, mas eles também não têm esse comportamento leitor, né? De pegar um livro e ler, ficam só no celular. Sim. Então, é um conjunto, né, de fatores que a gente observa, né? Para trazer um pouco desse comportamento leitor para a criança, né? Esse é um elemento importante que a gente pode até também explorar, né? Não é só a leitura pela leitura. É quem lê, a disposição de quem está lendo, o que quer com a leitura, a empolgação, né? Sim. Ou seja, como terapeutas, vocês, na verdade, estão usando aquilo como um recurso e, por isso, usam a entonação correta, a expressividade necessária. Sim. Ou seja, quem conta às vezes tem maior peso até da leitura em si. É isso? Sim, é difícil, né? Imagine você lendo um livro, né? Um livro infantil, de uma maneira bem robotizada, parecendo que é até um computador que está lendo, né? Você tem que realmente brincar, Google Tradutor. Né? Google Tradutor, né? Tem que fazer as vozes, fazer a brincadeira, né? Encenar. Legal, né? isso, tudo, hein? né? Você tem que envolver a criança ali no ato da leitura. Você tem que tornar aquele ato ali prazeroso. Como se fosse porque um teatro também, se né? fica, de fato, ali um ato muito robotizado, assim como você mencionou, nossa... É chato, chega a ser pedante. Você fica ali com o livro ali na frente da criança e você não consegue fazer ela abstrair. Lendo um livro acadêmico para ela, né? É como se estivesse fazendo um teste, né? Sim. Ela não tem que participar, ela tem que ser avaliada. E ela Sim. logo percebe, né, essa frieza. Até eu acharia que o termo humanizar cabe bem nesse contexto, porque o termo, dentro da contemporaneidade, deve ser usado com muito cuidado, porque vocês brincaram aí, né, com essa coisa da inteligência artificial. A leitura em si, nem sempre ela é convidativa. Ela pode ser feita até por uma máquina, por um robô, e cada vez mais isso vai ser frequente. Você pode querer se livrar do seu filho às custas dessa inteligência artificial. É diferente propriamente da contação de história, e você está convidando, você está fazendo com que a criança entenda que, além da história, ela também pode construir algo de original, algo de novo que surge ali, né, dentro da atividade. É isso? Sim. É essa parte, né? Depois você complementa, né? Que é a questão de envolver a criança na história. Então, se é uma história com muitos personagens e a criança ela já tem essa questão da leitura, ela já aprendeu a ler, então põe ela para ler um personagem, um pai lê outro, a mãe lê outro, já faz uma espécie de teatro, né? Acho que é uma ideia bem interessante, né? De trazer um pouco mais de envolvimento, né? Para essa questão de leitura. E depois que a criança também passa por essa experiência, ela acaba ficando apaixonada, né? Por essa questão de leitura, né? Começa a pedir para comprar livros. Deixa eu perguntar uma coisa, você atiçou minha curiosidade. Então, em algumas sessões, você chega a envolver os pais, colocando dentro do consultório, fazendo com que ele viva um dos personagens, é isso? Sim. Em alguns casos, né? Acho que a gente até comentou isso em outros programas, né? Que os pais, né, procuram ajuda porque eles não sabem como brincar com a criança. Uma coisa que parece tão básica, né? Muitas pessoas têm dificuldade. Então, nesse formato específico de sessão, a gente convida os pais para brincar junto com a criança. Então, é uma maneira também de eles também se engajarem, né? E durante a semana terem mais motivação, mais engajamento para poder brincar com a criança, entender mais ou menos como é que funciona com a supervisão de um profissional em conjunto. Legal. Muito bom. Patrícia? E nesse sentido, uma coisa que a gente faz bastante também é colocar a criança ali na posição de escolha, ali de decisão. O que você faria se você fosse tal personagem? Como que você poderia ajudá-lo? Qual seria o conselho que você daria para ele resolver passar por tal situação? Não é uma história engessada, né? Acabada.
há a possibilidade, no sentido terapêutico, até de se mudar o final da história Sim. ou o enredo a partir da necessidade terapêutica que surge, é isso? Sim. Sim. E nesse sentido, a gente consegue até mesmo estabelecer ali outras dinâmicas. Por exemplo, a gente tem um recurso da história em quadrinhos. Aí a gente pede para a criança desenhar, para ela escrever ali outras falas, outras possibilidades para aqueles personagens. Ou seja, fica muito mais rico. A criança se identifica, ela vivencia muito mais aquele contexto ao qual a gente está tentando inseri-la por meio da leitura. Ah, que legal. Muito, muito bem pensado aí, né? A postura de fazer com que a criança também tenha uma certa atividade, uma postura, né? Sim. Também mais crítica, mais ativa. Ela não é alguém que só recebe a história. Ela pode, de alguma forma, até modificar, né? Sim, e isso estimula de uma maneira também muito mais criativa. Se a gente for parar para analisar o que são as telas hoje em dia, a criança ela só recebe aquele conteúdo. É como se ela não tivesse que pensar. Ela não tem a criatividade estimulada. Ela não pode interagir tão evidentemente como no caso do consultório, né? Sim, por exemplo, quando a gente está ali com uma criança realizando a contação de história, a gente sempre tenta interagir com ela de uma maneira que ela também queira meio que vivenciar aquele contexto, que ela consiga, digamos que, se colocar no lugar do personagem, ou seja, criar também novas possibilidades. Isso é altamente estimulante. É diferente ali dela assistir, por exemplo, um dia inteiro um TikTok. Ela ficar o dia inteiro ali com o YouTube. Por mais que tenha muita coisa bacana também no YouTube Kids, até mesmo no TikTok, tem vídeos ali interativos, vídeos, por exemplo, de ensinar a criança a fazer alguma experiência em casa. É bem interessante. Ainda assim é diferente de você estar com ela ali estimulando de uma maneira direta. Não pode viciá-la a receber tudo pronto, né? Sim. Porque aí ela se transforma quase que numa presa, né, da tecnologia. Sim. Legal Mas, isso, não é que né? o vídeo é interativo, às vezes tem aqueles vídeos, né, que até tem a parte de escolha, mas como a Patrícia disse, não, às vezes o pai ou a mãe deixa a criança lá e a parte que teria essa interação já sabota, se né? perde, né? Tá. Com a leitura, é muito difícil ter essa parte desse tipo de sabotagem, né? Então, necessariamente você já vai estar lá com a criança lendo, né? Então, facilita muito esse processo de interação, né? E até complementando um recurso que a gente utiliza bastante, é da historinha de quadrinhos, que a Patrícia comentou, né? A gente tem algumas cartinhas, né, que a gente vai sorteando, né? Tem uma cartinha que se a criança colocar história de aventuras, história também de suspense, né? Então é um outro recurso que a meninada um pouquinho mais velha gosta bastante, né? Então, para estimular legal. um pouco essa parte da criatividade, né? Entendi. Então quer dizer que a tecnologia pode ser usada também dentro desse contexto, mas a criança não pode ser entregue à tecnologia, né? Sim. Isso mesmo. Deixá-la sozinha, né? Com um robô só para domá-la, para deixá-la quietinha. Importante que tenha esse acompanhamento também, né? Aí já entra praticamente na segunda questão. Essa é uma questão complexa, é lógico que só dá para abordar de forma meio superficial, mas qual o benefício entre a contação de história e o controle da ansiedade? Como é que ela se estabiliza? Como é que a criança pode lidar com algumas dessas inseguranças a partir da contação de história? O que a Patrícia comentou, né, do livro do Aperto no Peito já é necessariamente sobre ansiedade, né? Sim. Mas como a ansiedade a gente sabe que tem diversas vertentes, né? A gente opta para essa questão do controle da ansiedade pela identificação das histórias, né? Então, para cada criança vai funcionar de uma maneira. Então, se é uma criança que ela tem uma ansiedade social, que ela não está querendo ir para a escola, não está querendo sair de casa, tem histórias que são voltadas para isso, né? De crianças ou personagens que também enfrentam uma problemática semelhante. Então, a gente acaba optando ainda pelo esse recurso da identificação, né? Entendi. Então, nesse sentido, a maneira é fazer com que a criança lide com a sua própria imaginação, né? Sim.
Tem até um livro bem interessante, né? Que é um livro sobre toque, né? Então, a amizade é mais forte que o toque. Em que uma criança, que ela tem toque, né? Então, ela tá no quarto. Eu não vou falar muita coisa do livro, que é para não dar o spoiler, né? Mas essa criança, ela acorda e na janela dela tem um semáforo, né? Então, quando ela acorda, ela olha para a janela e o semáforo tá vermelho, ela já sabe que o dia inteiro vai ser ruim. Então, pela essa questão do toque, né? Então, se ela acorda e vê o semáforo verde, ela vai ter um dia muito bom. Então, isso tudo é bem utilizado dentro do contexto de terapia para crianças que também passam por dificuldades semelhantes, né? Toque ou ansiedade. Há uma identificação, enfim, né? Isso. Nesse sentido. Até as crianças que a gente lida com essa ideia de perfeccionismo também, né? E essa parte das histórias ajuda muito nisso. Ela se identificar com o personagem e falar, nossa, ó, é parecido comigo, né? Então, daí depois com o fechamento da história, com a resolução, né? Falar, olha que legal, ele conseguiu, também posso conseguir também, né? Entendi. Então é mais ou menos isso. É que tem nesse sentido toda uma questão de representatividade. Ou seja, a criança se sente representada por um personagem. Ele vivenciou, digamos que coisas muito parecidas com as quais elas vivenciam também ali no contexto diário delas. E nesse ponto, a criança, quando ela encara que outras crianças passam ali pelas mesmas coisas que ela se sente representada, ela se sente aliviada, até mesmo por saber que ela não está sozinha. Pessoas compartilham daquela mesma dificuldade, né? Sim. Tem um outro livro interessante que é sobre a criança dormir no quarto, que é uma queixa muito frequente, né, no consultório, né? E a gente trabalha com um livro que foi escrito por uma criança. Olha só. Então, as ilustrações são bem rudimentares, assim, parecido até com essas daqui do... E é muito bacana, porque É muito bonito. traz toda essa ideia de como que a criança, né, ela conseguiu, né, superar esse medo, né, dessa questão de dormir no próprio quarto. Sozinha, E trouxe toda essa ideia que é uma escrita totalmente voltada, né? Porque foi uma criança que fez o livro. Então, é um dos tops lá, né? Que a gente trabalha, né? E é engraçado, isso daí, né? porque a criança guarda mesmo. Daí ela fala, nossa, então eu tenho que fazer igual a fulana fez. E às vezes até em outras sessões, você já nem tá lendo mais aquele livro, aí a criança lembra, nossa, daí eu fiz igual a fulana fez no livro. Aí você fica, nossa, que legal, né? Vocês falando, tocando nisso, fica muito evidente que a ideia da leitura, da contação de história, aumenta a capacidade de abstrair da criança, Sim. né? Ela se torna mais criativa, ela sai daquele ensimesmamento do lar, Sim. ela não vê as coisas tão encarnadas. Sim, Ela verdade. começa a se ver como observadora também, né? Sim. Que nós sabemos que é a capacidade de abstrair que aumenta. Sim. Ou seja, quem lê abstrai mais. Isso pode ser um recurso importante para que ela consiga fazer uma leitura mais precisa do mundo. É isso? Sim. Com certeza. Até complementando o que a Patrícia disse, né? Às vezes passa 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? E a criança fala, o que aconteceu? Lembra uma situação de tal livro. Você nem lembra mais daquela nem parte. lembra assim, mais. E a criança fica com aquilo na cabeça, né? Ah, Teve até uma experiência, né, de um paciente com essa questão também de dormir no quarto, né? E tem um outro livro que a gente trabalha bastante, que é o Fio Vermelho, né? Que é um fio que conecta, um fio invisível, né? Que conecta o amor do pai, da mãe com o filho, né? Para ele se sentir amado em qualquer lugar, né? E nessa sessão, né? O pai relatou, né? Nossa, ele estava falando sobre uma questão de fio um bom tempo depois de ter lido esse livro, né? Desse recurso na sessão, o pai trouxe essa ideia, né? Então fica realmente reverberando, né? Na cabecinha da criança. Isso tudo é muito legal, né? Ah, legal mesmo. Muito bom. E infelizmente, né, somos escravos do tempo, não vai dar para avançar muito, mas eu não quero que vocês saiam daqui sem falar um pouco sobre o projeto de vocês. Porque além de contar a história dos outros, que outros escreveram, vocês também já escreveram, né, um livro, uma história num livro, né? E também estão terminando um outro livro, né? Falem um pouco sobre este projeto, né? Sim. Então, gente, esse aqui foi um projeto que a gente realizou, né? Em conjunto com alguns colegas do nosso grupo de pesquisa, lá da Universidade Cruzeiro do Sul, lá da Unicid, aliás. É que é o mesmo grupo, né? Aí a gente até se confunde. Mas aí a gente realizou com nossos colegas de mestrado e doutorado
E foi um projeto maravilhoso. A nossa colega Vanessa que nos convidou a estar realizando esse projeto em conjunto com ela. E saiu realmente muitas histórias belíssimas, né? Que a gente utiliza inclusive em consultório. Eu já tive o prazer de ler, né? Sim. A história é muito bem feita, né? Muito bem pensada, muito legal. É importante Sim. que é um livro gratuito, né? A gente vai até deixar na descrição do vídeo, né? Nossa, Disponibilizar que o legal. link para download. Isso aqui a gente imprimiu com uma gráfica parceira, mas é em formato PDF, né? Totalmente gratuito, né? Para ser utilizado, né? Aqui a gente elaborou, foi Íris e o poder das palavras, né? isso mesmo. E aí é uma história bem fofinha que a gente se baseou beleza, na nossa né? afilhada. É bem interessante, porque ela estava tendo dificuldades de interação social lá na escola. Ali nos primeiros dias, ela não estava interagindo muito, ela não estava conseguindo se comunicar, mostrar quem ela é, que é uma menina maravilhosa. E aí a gente foi ali intervindo, a avó falava muito com ela, e aí a gente se inspirou na história da nossa afilhada para estar elaborando a A historinha. história. Tanto que depois beleza. que ela foi muito estimulada, que a gente conversou com ela, a avó também teve um papel primordial, a nossa avó Importante. Maria, né? A nossa querida avó Maria. Ela passou a interagir muito bem, teve ali as amiguinhas. E é engraçado que teve até uma festa junina que ela participou, que ela acabou travando. Ela teve ali um total bloqueio, ela ficou ali só com a mãozinha parada. Aí o pai dela gentilmente apelidou de poste catatônico. Mas ela passou pela fase do poste catatônico, agora tá super bem, tá lá interagindo com um monte de amiguinhas, tá ok. Mais do que isso Ah, também. Ela legal. serve de inspiração para outras Pra crianças outras que estão crianças. passando por esse tipo de dificuldade. E a Olha que gente bacana. lê, e é interessante que a gente lê para as nossas crianças em consultório e todas elas comentam, nossa, eu já passei por isso. Todos nós já passamos ali por algum bloqueio de interação social. Em algum momento a gente acabou se sentindo inibido. E nesse sentido a história ela vem para inspirar as crianças a partilharem suas emoções, seus sentimentos, que é muito importante. E aí, em legal. conjunto com essa historinha, a gente sempre entrega agora para as crianças um diário das emoções, que é estimulando que elas escrevam também sobre os próprios o que sentimentos. elas sentem, seus pensamentos. pensamentos. E nesse ponto é bem produtivo, porque elas escrevendo a gente até fala, quem sabe isso não se torna um livro algum dia. Que É legal, verdade, que traz bom. essa parte de inspiração, né? E até essa questão da abstração, né? Que o Da professor havia abstração, comentado né? também. Então é um exercício muito Sim. bacana, né? Legal, legal mesmo. Ou seja, Sim, as figuras aí do livro também têm certo teor de sangue, né? De realidade. As histórias são retiradas normalmente da vida real, de dificuldades reais. Isso Sim. faz com que as crianças se identifiquem tão facilmente, né? Sim. Não Sim. é uma mera ficção. Tem um teor de realidade nas entrelinhas e talvez seja o aspecto mais terapêutico, né? Sim. De não Sim. levar só a imaginação, Sim. mas fazer com que a criança também pense na sua realidade. É isso? Isso, e até Isso aproveitando mesmo. o gancho, né? Exatamente essa ideia que a gente está trazendo para um projeto, né? Que está em andamento, né? Quem sabe até o final do ano a gente consiga, né? Opa! Novas historinhas, né? De cunho terapêutico, né? Exatamente com essa ideia, né? De elementos, né? De pacientes conhecidos, né? Dificuldades que a gente está colocando no papel, né? E Sim. transformando em historinhas, né? Divertidas que tragam ensinamento também, né? Os dois só não gostam de ganhar dinheiro, viu? Porque esse novo livro também vai ser gratuito. Vai ser gratuito, né? gente. Também é Porque gratuito. o que viu? eles querem, eles amam as crianças, né? Querem, na verdade, usar o livro como se fosse uma semente. Por isso, os livros serão doados para professores, diretores, né? Assistentes sociais. Então, esperem que venha uma coisa maravilhosa aí e gratuita, né? Quantas vezes nós buscamos, né, essas coisas mais constantemente, mas nós não temos esse tipo, né, de incentivo. As pessoas, aqui no Brasil, o livro é muito caro. Uma criança vai comprar um livro infantil, eu comprei recentemente paguei R$70. Normalmente está R$50, R$60, né? Sim. Eles vão
facilitar aí doando o livro, né? Depois nós vamos até trazê-los aqui com o livro para debater um pouco mais sobre o assunto, né? Ou os assuntos, porque são 8 histórias, né? Sim, 8 histórias para divertir e ensinar. Para né? divertir e ensinar. Legal. Fico muito contente, né, com o incentivo que vocês estão dando, né? Não só a questão pedagógica, mas também a cabecinha das crianças, né? Esse incentivo muitas vezes falta no Brasil. Pessoas que tenham essa motivação mais genuína, mais autêntica, que não pense só em ganhar dinheiro, né, com a literatura infantil. Tá certo, gente. Infelizmente, nós temos que terminar. Eu agradeço muito a presença de vocês, adorei o bate-papo, né? Acho, honestamente, que o que vocês estão fazendo tem uma relevância muito grande no momento presente, né? Por quê? Porque o que eu tenho percebido é o oposto do incentivo à leitura. As pessoas estão cada vez mais presas àquilo que é fácil, aquilo que vem pronto, e vocês estão na contramão disso, né? Sim. Estão fazendo diferente. Então, quem faz diferente tem que ser sempre parabenizado. Parabéns, viu? Muito A obrigada. gente que agradece toda essa questão do convite, né? Para poder explicar um pouquinho do nosso trabalho, né? Realmente essa questão da motivação em poder ajudar as crianças é o que nos move, né? Realmente, né? É estar elaborando, né? Essa questão dessas obras, né? Então, Legal. em breve, né, mais detalhes, Mais né, detalhes, por enquanto, tá né? Sim, certo. a gente não consegue divulgar muito agora, né? Mas logo, logo a gente tem mais informações aí. Ah. Até o final desse ano já sai aí o E aqui o nosso trabalho. palanque vai servir para divulgar bastante aí Exatamente. essa obra de vocês, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Você que esteve conosco, se gostou, deixa aí o seu like, comentários, sugestão de temas. É muito importante você se engajar, isso ajuda a gente a crescer. E como você tem visto, temos crescido organicamente. Eu sempre digo isso, não quero saltos, não quero só curtidas. É necessário que pessoas interessadas em temas tão relevantes, né, se aproximem do nosso canal. Se você gosta, faça também divulgação, propaganda do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau.